Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo study vlog aqui do canal. Dessa vez eu vou estudar biologia com vocês. Gravei esses vídeos do vlog há um tempinho, foi quando eu estava estudando para o simulado. E agora, no momento que eu estou editando o vídeo, eu já fiz as últimas provas do trimestre e já estou esperando os resultados para saber se eu vou para recuperação ou não. Foi nessa semana que eu comecei a desenvolver um método de estudo para biologia, porque eu estava estudando, ou pelo menos tentando estudar as matérias de exatas, natureza e exatas, da mesma forma que eu estudava para linguagens e humanas, sendo que não estava dando nada certo. E dessa vez, para estudar biologia, eu escolhi estudar por meio de mapa conceitual e resolução de questão, que foi o que eu tinha feito para estudar sociologia e tinha dado super certo. E assim, o meu caso com sociologia é não é aquela matéria que eu tenho muita facilidade, mas também não é a que eu tenho muita dificuldade. As minhas provas, pelo menos as que têm questões, discursivas, elas são muito interpretativas, então o professor pega muito pra gente interpretar texto, assim, e falar sobre a teoria de tal filósofo, tal sociólogo, enfim. E deu super certo porque eu consegui compreender e consegui explicar o conteúdo para as minhas amigas. Então fui testar fazer isso com biologia, porque, E assim, talvez vocês tenham percebido que tanto nesse vlog quanto no vlog de literatura, que foi o vlog passado, eu não vi videoaula. E é isso que eu evito. Eu gosto bastante de ver videoaula, mas eu sinto que eu consigo focar mais e consigo aprender mais quando eu leio o módulo com bastante atenção, faço a leitura ativa e faço meu mapa conceitual. Porque vocês podem ver que, pelo menos com biologia, eu tô lendo o módulo para poder fazer o mapa conceitual. Então eu fico a par de todo o conteúdo para depois fazer o resumo realmente. Demorei uns 2 dias para gravar esse vlog, no caso, para estudar biologia, Porque eu comecei a estudar na sexta à noite e depois eu voltei a estudar no sábado. Eu não sei se foi de manhã ou se foi à tarde. Provavelmente foi à tarde, que é quando eu tenho mais tempo livre. E aí eu sempre começo planejando o meu dia, eu não tô usando nenhuma agenda nem nada do tipo. Eu tô usando somente esse bloquinho aí que vocês estão vendo. A minha escola usa o plural como marca, não sei como dizer. Os meus módulos da escola são os módulos do plural. E assim, eu não tenho muito o que falar, assim, apenas que eles são bastante caros, Que no site só tem as respostas, não tem a resolução da questão, que dá muita raiva, Porque aqui nesse perfil a gente depende do patrimônio histórico do estudo, que tá nascendo agora, o bichinho tá pequenininho, mas que eu estudo por questões. E como é que eu vou estudar por questões se não tem a resolução, sabe? Dá muita raiva, mas tudo bem, Às vezes tem umas questões meio erradas, assim, as alternativas erradas, mas coisas da vida, galera? E aí, como eu disse, gosto muito de estudar por questões, além da leitura ativa, anotações ativas e tal. E aí, chegou o momento em que eu iria fazer as questões, por isso eu abri o plural, para poder corrigi-las. Toda vez que eu estudo algum conteúdo, eu tento pelo menos fazer 5 questões, no mínimo, só para ter uma base e ter uma ideia, assim, mínima de como são as questões, E aí, nesse momento, eu fui fazer o quê? Eu estava lendo as minhas anotações que eu tinha feito no livro e estava passando para a folha, Para ficar com um mapa conceitual todo bonitinho da parte 1 que eu já tinha feito no dia anterior e da parte 2 que eu estava fazendo agora, nesse momento aí que eu tava gravando. E assim, senhoras e senhores, eu demorei tanto, mas tanto pra gravar esse vídeo, ou pra editar esse vídeo no caso, que eu já recebi o resultado do meu simulado e a minha prova, assim, normal, No simulado, de 10 questões, eu acertei 7 e a prova eu tirei 9. Olha que legal, Pra vocês verem que dá certo esse método de estudos. Vale ressaltar que o conteúdo que eu tô estudando, eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas é teoria da evolução, essas coisas assim, sabe? E, criação da vida, essas coisas mais, sempre dá de cálculo, que não envolve genética. Por incrível que pareça, uma das coisas que me deixou sem medo de errar na hora da prova ou diminuir o meu nervosismo foi deixar de ter medo de errar enquanto eu estava estudando em casa, sabe? Porque eu tinha muito medo de errar as questões ou de não compreender o conteúdo. Isso já me causava uma ansiedade muito grande e para mim era uma tortura, assim, das piores possíveis ter que estudar exatas. Então, eu comecei a lidar com a resolução de questões de outra forma. Eu deixei de cobrar somente acertos. Eu comecei a cobrar meu aprendizado em si.
E eu deixei de ter medo de computar os meus acertos, sabe? Eu gosto bastante de fazer isso. E quando eu fui estudando de uma forma mais saudável e aprendendo a lidar com os meus medos, meus anseios no estudo de exatas, tudo foi melhorando, sabe? E por mais que não pareça ser uma coisa muito saudável, não sei, depende da sua relação com o seu estudo, eu gosto sempre de anotar o tanto de questões que eu acertei, o tanto de questões que eu errei, porque assim eu vou vendo o meu progresso, sabe? Por mais que sejam uma ou duas questões, isso pra mim já é assim, o mundo da aprovação. Já me sinto fera média, já posso passar em engenharia civil, já tô em já sou neurologista, entendeu? Na medicina. Esse caderninho que eu tô anotando aí é um caderninho de estudos, em que eu coloco os conteúdos que eu tenho que estudar, o tanto de questões que eu tenho que fazer, quais são as minhas maiores dificuldades em cada matéria. É um caderno de estudos em que eu sou sincera comigo mesma para ver a minha situação, sabe? Às vezes eu olho, eu sinto vontade de rasgar a página e tudo mais, sendo que depois, com o passar do tempo, eu vou vendo o meu progresso, eu vou vendo tudo que eu já estudei, sabe? Então, quando eu tenho aquele sentimento de tipo, nossa, eu não fiz nada até agora, essa semana eu não estudei nada. E aí, quando eu vou vendo nas páginas os conteúdos que eu estudei, os conteúdos que eu estudei também ao longo do ano, eu vou vendo que eu já fiz muita coisa e que eu aprendi muita coisa. E que, tipo assim, eu sou capaz, sabe? Porque eu comparo meus resultados de antes, de durante, de depois do processo. Vejo as minhas notas do início do ano, vejo as minhas notas de agora. Vejo que as lacunas que eu tinha no início do ano não são mais as mesmas, que agora são mais diferentes, né? E são mais difíceis. Então, tipo, eu vou vendo que eu consegui produzir mais, consegui, tipo, alcançar as metas daquela época. E, tipo, se eu alcancei as metas daquela época, por que eu não alcanço agora, sabe? E aí eu vou vendo, e, tipo, vendo também, além das minhas metas, vendo como o meu estudo melhorou, o quanto eu tô me conhecendo, sabe? Então, é muito, muito bom. E eu recomendo pra todo mundo ter um caderninho assim. Somente, tipo, pra anotar coisas da escola, sem nenhuma cobrança de tá bonito, se tá feio, se tá com título, se não tá, enfim. É isso, senhoras e senhores, eu comecei a resolver o maior número de questões que eu podia, escutando música, assim, de fundo, música mais calminha. E quando eu tô estudando, fazendo questões algo do tipo, eu não presto muita atenção, então fica só aquela coisinha de fundo, sabe? Então foi isso, senhoras e senhores. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi mais curtinho do que o da última vez, eu acredito. E espero que vocês tenham gostado de conhecer mais meu estudo em exatas. Um beijão e até o próximo vídeo.